Você está sintonizado no programa Agenda Econômica. Hoje nós estamos abordando aqui a indústria brasileira, o seu desempenho fraco nos últimos anos. O nosso convidado é o Dr. Renato da Fonseca, gerente executivo de pesquisa e competitividade da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Doutor Renato, vamos tentar ir agora para as questões de alternativas. Algumas delas eu extraí até de uma palestra que o senhor deu, referente, por exemplo, ao custo Brasil, né? Porque o senhor sustenta lá que o Brasil não oferece um ambiente econômico positivo e que a indústria continua convivendo com alta carga tributária, que tem também um elevado custo de energia, de infraestrutura também que é muito deficiente, aumentando todo o custo do Brasil. Mas, além disso, o senhor agrega a existência de um excesso de burocracia que encarece pelo tempo, pelos movimentos muitas vezes desnecessários, né, que um produto tem que chegar para chegar ao seu destino final. E tudo isso também o senhor agrega, a visão que o senhor coloca lá, uma legislação trabalhista considerada ainda muito rígida, né? Que sugestões outras o senhor apresentaria para enfrentar de conjunto esse ambiente desfavorável para negócio que o senhor disse? Olha, inicialmente com a questão da burocracia, até porque é muito impregnada na cultura brasileira, eu diria assim. Porque ela vem muito da questão do paternalismo, de você querer dizer para as pessoas qual o melhor caminho que ela tem que tomar e não deixar as pessoas decidir. Quando isso começa a ocorrer, você começa a criar várias regras, né? Regulamentar, ou seja, criar regras para que a empresa funcione direito, que as pessoas convivam em sociedade bem, é importante. Porque sem regras, imagine como é que ia ser isso. Cada um faz o que bem entende, né? Agora, quando você começa a criar um excesso de regras, você acaba fazendo com que as pessoas não consigam cumprir e vão para a informalidade. E aí fica todo mundo vivendo sem regra. Ou seja, é a empresa informal, é o trabalhador informal, é a sociedade na informalidade, sem a proteção dessas regras. Então, o governo, né, que é o regulador, ele precisa captar melhor esse impacto. Vários países começaram a ter esse movimento de interpretar. Eu preciso de uma regra. Vou te dar um exemplo aqui no Brasil que foi criado no passado e depois morreu. O tal do kit médico que era obrigado a carregar nos carros, nos automóveis. Durou pouco. Depois assim, que todo mundo gastou e comprou. A boa intenção está por trás de todas essas regras. Mas a boa intenção ela pode gerar problemas muito sérios. Tá? Então, antes de ter a boa intenção, tem que começar a refletir. Vem cá, mas de que adianta esses kits médicos no carro se as pessoas não sabem utilizá-los? E aí o pessoal da área médica começou a falar, isso pode gerar, na verdade, um problema pior. Que as pessoas vão tentar curar o doente e vai piorar a situação. Tá? Uso indevido. Uso indevido. Então, esse é um exemplo que a sociedade viveu e você começa a criar esse excesso. E, às vezes, o excesso vem porque você vê, eu criei uma regra, mas tem um cara aqui que não está cumprindo. Em vez de eu punir o cara que não está cumprindo, eu vou criar mais regras. Esse que não está cumprindo, ele vai continuar sem cumprir. Ele vai achar um mecanismo de furar. Gosto de dar um outro exemplo muito simples. Sinal fechado, vermelho. Então, o cara avançou o sinal vermelho. Vamos colocar um radar. Em vez de botar um guarda em cada esquina, bota um radar. O cara continua avançando com o radar. De repente, alguém pode ter a brilhante ideia, então vamos botar um portão. O sinal fechou, você fecha o portão. Ninguém vai passar. Imagine o trânsito nas cidades se você bota portão em todos os cruzamentos. Mas a primeira medida pode ser uma ideia brilhante, que você não vai atropelar mais ninguém, que você vai ficar no portão, mas ninguém mais vai funcionar. Então, esse excesso de regras, esse excesso de zelo, né, precisa ser revisto. O governo precisa ver o impacto da sua legislação nas empresas. Hoje, para abrir uma empresa é uma dificuldade muito grande. Para fechar, maior ainda. Tá? Ou seja, você tem na União Europeia, quando o empresário abre uma empresa e ele fale, porque ele errou, ele arriscou e errou, você tem incentivos para ele abrir outra. Porque essa é uma pessoa que quer correr risco, que quer tentar fazer um negócio. Então, você tem que estimular essa pessoa. No Brasil, você abriu, errou, fechou, você fica com o CNPJ preso, seu CPF preso, você não pode abrir outra. Você não pode errar. E o mundo capitalista, ele é de erros e acertos, as empresas erram. Né? Então, você tem que reduzir essa burocracia
E a burocracia, ela está na economia toda, ela está na legislação trabalhista, ela está na exportação e importação, ela está quando você vai se aposentar e tem que entregar os documentos, ela está quando você está fazendo uma negociação. Isso que a gente chama de um ambiente ruim de negócio. Ela está numa outra área que o senhor não citou aí, que é a área tributária, né? Nós temos hoje uma carga tributária de 35%, 36% do PIB, que muitos analistas sérios dizem que não é alta, né? Sobretudo para as demandas que o país tem. Mas que o nosso sistema tributário, o problema maior é a burocracia, as cobranças em cascata, os impostos ruins. A gente vê a discussão no Congresso Nacional que o Senado recentemente legislou sobre 2 matérias, o ICMS sobre a importação, e há uma dificuldade muito grande de se solucionar esse ambiente burocrático no nosso sistema tributário, porque os estados não querem perder e qualquer mudança vai gerar algum desconforto. Como é que a indústria vê isso? Quer dizer, qual que é a alternativa para se tornar o sistema tributário, não necessariamente mais barato, não necessariamente diminuir carga, porque reforma não é isso, mas tornar um sistema mais eficiente? Há caminho para vencer esse conflito federativo? Olha, é um ponto importante que você colocou, e até um lançamento do mapa estratégico na indústria, o presidente da Siemens colocou para a gente que na Siemens, nos Estados Unidos, ele tem 19 funcionários cuidando da questão de pagamento de tributo, e aqui no Brasil são 80. E são funcionários caros e especializados. E é o que a gente fala da burocracia. Você tira a pessoa da área produtiva e leva para uma área não produtiva. Tá? O que acontece no Brasil? Você tem, uma quantidade muito grande de regulamentações, desde a legislação até de portarias da Receita. Você tem, às vezes, principalmente na área de comércio exterior, interpretações daquela delegacia da Receita que podem ser diferentes, que a coisa não está clara. Então, você tem um excesso de legislação e legislação que não está muito clara, nem para o consumidor, né, a pessoa que vai ter que respeitá-la, nem para o cara que está fiscalizando, fazendo com que ela refeja. Como é que a gente resolve isso? De novo, tem que tirar um pouco. Primeiro, aquela noção paternalista. Segundo, você não pode achar que a sociedade está sempre querendo roubar o Estado. Então, o princípio não é que o cidadão vai querer roubar o Estado. O princípio é uma lei para um bom cidadão e boas punições para aquela má empresa e para o mau cidadão, esse sim tentando roubar o Estado. Com isso você tem um conjunto de legislação menor. E evitar essa criação, porque o grande problema hoje, você começa a criar novas regras, as empresas pequenas, então, por exemplo, não sabem, e acabam pagando multas, não porque não querem pagar tributos, mas porque preencheram os formulários errados. Se confunde ali. E se confundiram naquilo. É complexo, né? Exatamente. Então, a complexidade do sistema é muito alta. Fora que a carga tributária é muito elevada. Tá? Agora, existem situações, doutor Renato, que são aparentemente invertidas a essa, né? Quando o governo apresenta um estímulo, o governo tem feito vários, né? Das desonerações, por exemplo, é um estímulo da parte do governo. Mas há também assim, empresas que se beneficiam daquele sistema de compras externas, né? Setores beneficiados por medidas governamentais, ou seja, setores que, apesar de beneficiadas pelo sistema de reservas para as compras governamentais, ainda preferem fazer compras externas, ou seja, aquele aspecto do conteúdo nacional não vem sendo respeitado por essas empresas. Isso, os números são significativos em 2 setores, pelo menos. Por exemplo, o farmacêutico e instrumentos médicos e óticos, que importaram mais de 807 bilhões a mais nesse ano. Aí Como é que o senhor explicaria isso? Eu acho que a gente tem o conceito de compras locais, ou seja, de estimular compras locais, ele é usado no mundo inteiro, acho que é importante ficar claro, mas ele tem que ser usado com parcimônia e com um pouco mais de lucidez, não pode ser uma regra rígida. E por que eu estou falando isso? Aqui no início da nossa conversa, eu falei que nós não estamos mais na indústria da década de 50, mas nós estamos aqui no ano 2010, né? Que a indústria mudou. Você não produz tudo internamente. Então, não adianta eu criar um sistema que obriga um conteúdo local muito alto. Por exemplo, se eu quero estimular a área de alta tecnologia, e se eu digo que ele tem que produzir 90% aqui dentro, não vai ter. Porque a área de alta tecnologia,
Você tem poucas empresas no mundo que fazem alguns pedaços da produção. Ou seja, a exigência do conteúdo local pode emperrar a produtividade. Pode, exatamente. Você vê hoje a Petrobras reclamando, às vezes, da exigência de conteúdo local. Ela tem importado, inclusive... É porque a Petrobras quer importar tudo? Não, é porque ela não acha, às vezes, um fornecedor aqui dentro adequado, tá? Ou o preço acaba ficando muito caro. Então, em alguns setores da indústria, você tem que ver, bom, o que eu quero estimular? Né? Eu quero fazer aviões, eu estou estimulando o design do avião, a parte de cima do avião, ou o cabeamento. Nós estamos aí diante de problemas de duas naturezas. Um é um problema crônico, que é estrutural. O Brasil sempre teve falta de oferta, por exemplo, para alguns produtos de alta tecnologia em determinados setores. Sim. Né? Mas a outra coisa é uma conjuntura, né? Onde o importacionismo está avançando. O senhor mostrou um dado aí importante, dobrou, né? E é preciso, os empresários se queixam de medidas que permitam defender a indústria brasileira. Como é que eu acho que se reage a a maior defesa da indústria brasileira é aumentar a sua competitividade. Não é apenas dizer não pode importar. Porque o não pode importar, como eu falei no câmbio, que só o câmbio não resolve, o não pode importar não resolve. É aquela história de, olha, você não sabe dirigir, então você não pode pegar no carro. O dia que você precisar, você vai bater e vai morrer. Isso já aconteceu quando houve reserva de mercado, por exemplo, na informática no Brasil. Né? Exatamente. Você atrasou o desenvolvimento. Aí você teve um setor bancário que desenvolveu muito rápido, porque tinha todo um estímulo, tinha inflação, tinha um retorno muito grande em termos de girar. Você tinha um estímulo de mercado para aquele setor investir muito em informática. É um dos mais modernos do mundo. Do mundo, e funcionou. Né? Mas você em vários... que a alta lucratividade também era das mais modernas. Exatamente, num país com inflação alta. Né? Agora, o que aconteceu? Você prejudicou vários outros setores que dependiam de componentes que tinha alguma coisa de informática ali dentro, classificado como informática, e você não podia importar. Mas como escolher o que deve ser preservado e o que não é difícil, porque a China está atacando em várias frentes. O pessoal, por exemplo, da indústria têxtil, né? Reclama muito de uma proteção. Brinquedos. Brinquedos. Eu acho que tem, por exemplo, uma parte da reclamação da indústria têxtil e próprio de brinquedo é a questão da qualidade do produto, do dumping. Ou seja, é você oferecer... O que é o dumping? Você oferece o produto abaixo do custo que você leva para produzir. Bom, por que a China ganha com isso? Porque se ela destrói todas as empresas aqui dentro, depois ela toma conta do mercado e aí levanta o preço. Depois ela ganha. A gente tem mecanismo no Brasil para usar contra esse tipo de situação. Existe uma dificuldade na questão portuária de você investigar se o tecido está na qualidade ideal ou não, porque você não consegue, o fiscal do Inmetro, ou seja qual for que estiver fazendo a certificação, não consegue entrar nos portos, tem uma certa dificuldade. Agora, a gente tem mecanismo para fazer essa defesa. Agora, de novo, como você falou, como é que se escolhe? É difícil escolher. Né? Qual seria o mecanismo? Eu acho que tem que... de defesa? Não, você tem... Que seja equilibrado, que não seja nem xenófobo, mas que não seja também de porteira aberta, porque o mundo não é para mocinho hoje. Nós sabemos que o competidor vem para esmagar. Mas, de novo, eu acho que você, na questão emergencial, tem as medidas antidumping que o Brasil pode impor, salvaguarda, dentro das regras da OMC. O Brasil faz isso, ele abre muita investigação, ele não impõe tantas medidas quanto a investigação são abertas, mas o governo abre uma quantidade muito grande de investigações. E, de novo, é competitividade. Você vai sobreviver no mercado se você conseguir ser competitivo. A grande reclamação da indústria nacional é: eu tenho uma das cargas tributárias mais altas do mundo e o retorno por meu tributo é muito baixo. Não é que a do Brasil não é a mais alta do mundo. Você tem Suíça, você tem outros países europeus, só que você não tem a educação da Suíça, você não tem a infraestrutura da Suíça. Por outro lado, também lá você não tem esse gap de anos e anos sem investimento. Exatamente, você não tem as ineficiências do sistema. Sim, que precisam Então, ser... eu preciso corrigir essa ineficiência. Você hoje tem uma grande dificuldade, como você falou, na legislação trabalhista, que é a inflexibilidade. Por exemplo, a terceirização, que é uma coisa usada no mundo inteiro, no Brasil não é regulada ainda. E não tem uma lei, a lei está no Congresso e não sai do Congresso. Pelo contrário, o Tribunal Superior do Trabalho cada vez mais impede a terceirização, inibe a terceirização. Ele começa a regular, porque o Congresso não aprova a lei, a gente não entra num acordo, a sociedade não entra num acordo, a verdade é essa. É uma reivindicação prioritária para as centrais sindicais contra a aprovação do projeto que regulamenta a terceirização. Isso. Acho que tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes a gente olha, terceirização significa jogar o trabalhador fora. Não é isso.
Não é tirar os direitos dos trabalhadores. É possível ter uma legislação onde você terceiriza e você consegue manter os direitos. E deixa claro onde terceirizar e exatamente, como terceirizar. É seguir a lei. Tá? Você tem os responsáveis por cada processo. É óbvio que você tem má empresas. Porque às vezes só aparecem os casos das situações ruins. Tinha uma empresa de serviços que não pagou a ninguém e o cara foi embora. Como tem empresas, como tem prefeituras que às vezes não pagam porque como tem empresas não terceirizadoras, né? Que também faz a mesma coisa. Então, às vezes a empresa faliu. Né? Eu acho que é importante, a gente precisa refletir melhor. Essas questões, às vezes, ficam muito no emocional. E no emocional é perigoso. Vem cá, o que essa lei realmente prega, o que está dizendo, o que está sendo discutido? Então, uma das coisas que a gente defende é a livre negociação entre empresário e trabalhador. Hoje, se um trabalhador deseja quebrar as férias deles em 3 períodos, que ele quer, a legislação diz que ele não pode. De novo, é uma coisa paternalista. Eu digo para você o que é bom, eu digo para você o que você pode. O dinheiro do Fundo de Garantia é isso. Eu vou te dar um dinheiro, mas não te dou. Porque você não vai saber guardar esse dinheiro. Então, eu guardo para você até o momento que você... Já que nós estamos falando aí dos trabalhadores, estamos já chegando ao fim, eu queria uma pergunta antes da gente encerrar. Os níveis de emprego têm caído na indústria esse ano. Qual que é a perspectiva? Olha, ele está iniciando uma queda. Tá? Eu não tenho como dizer aqui para você afirmar que já está numa tendência de queda. É sazonal ainda? Pode ser? Não é sazonal. Acho que a indústria está com problema. Como eu falei, a indústria está estagnada desde 2010 e é uma surpresa que ela não tenha demitido mais de lá para cá. Por que é uma surpresa? Porque se você está com seus custos crescendo e você não consegue vender, você começa a produzir menos, você começa a demitir. Acredito que a demissão não ocorre pela falta de um trabalhador qualificado. Ou seja, se eu demitir meu trabalhador qualificado hoje, fica difícil e eu começar a crescer novamente ano que vem, eu não vou achar outro. Mas o consumo também segurou, né? Em boa medida, né? Como assim? A manutenção da taxa de consumo dos produtos. Sim, mas isso não chega na indústria. Isso que eu estou dizendo, a indústria ficou estagnada. O consumo entrou muito em importados e muito em serviços. Se olha para a indústria, ela está parada mesmo, de 2010 até agora. Ou seja, eu não vou demitir tanto agora... Pelo dado IBGE. Eu vou demitir menos agora porque pode ser muito difícil e caro contratar depois. Exatamente. Tá? Só que tudo isso tem um limite. Aponta para um crescimento ainda, apesar de tudo, né, no crescimento do consumo das famílias, né? Pouco, mas não necessariamente produtos industriais. Não necessariamente. O consumo das famílias ele continua crescendo e é o item mais forte da demanda que gera o PIB, só que ele vem perdendo ritmo. Até porque, se você olhar, o salário real continua crescendo ainda. Né? De novo, nós temos uma taxa de desemprego muito baixa e com isso você tem aumento de salários. Tendo aumento de salário, tem mais consumo. O risco é, se o emprego da indústria começa a cair, você gera um efeito na confiança do consumidor, ele começa a ficar desconfiado que o resto da economia também vai cair. E isso começa a frear o consumo. E aí cai. Tá? A confiança ela é muito importante na economia nesse sentido. Ou seja, um boato pode derrubar tudo. Muito bem. Estamos chegando no momento final do nosso programa aqui, Agenda Econômica. Queríamos agradecer a sua atenção, a sua audiência e dizer que as suas ideias, suas dicas, suas críticas, por que não, são muito bem-vindas. Elas podem servir para nos orientar na busca de outros temas, na confecção de outras pautas, de outros programas, e elas podem ser enviadas para nós por esse endereço que está aí na sua telinha agora, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Nosso muito obrigado ao Dr. Renato da Fonseca por ter aceito nosso convite. Estaremos sempre de portas abertas aqui, Dr. Renato. Obrigado mesmo. E obrigado também ao meu colega jornalista Ronaldo Martins pela participação aqui comigo. Muito obrigado a vocês e até o próximo Agenda Econômica.